Romanos capítulo 10, versos 9 a 13. Três verdades transformadoras. A confissão que abre as portas da salvação. A carta de Paulo aos Romanos é o coração pulsante da teologia cristã. Escrita a uma comunidade formada por judeus e gentios, Paulo constrói um raciocínio progressivo sobre o pecado, a graça e a justificação pela fé. No capítulo 10, ele volta o olhar especialmente ao povo de Israel, que apesar de seu zelo religioso havia tropeçado na pedra angular, Cristo. O apóstolo lamenta profundamente que muitos buscavam a justiça por meio da lei, e não pela fé. E é justamente nesse contexto que ele declara uma das verdades mais gloriosas das Escrituras. A salvação está acessível a todo aquele que crê e confessa Jesus como Senhor. Romanos capítulo 10, versos 9 a 13, formam uma síntese da mensagem do Evangelho. A fé que nasce no coração e a confissão que brota dos lábios são as duas faces de uma mesma moeda, a salvação em Cristo. Aqui, Paulo não apenas apresenta o caminho da redenção, mas também desconstrói séculos de confiança humana na própria capacidade de cumprir a lei. Ele mostra que o que salva não é o mérito, mas a misericórdia. Não é a ascendência étnica, mas a fé genuína. Não é o esforço religioso, mas o arrependimento sincero. O texto diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esses versículos condensam o núcleo da fé cristã em três movimentos espirituais profundos. A fé que nasce no coração, uma confiança íntima, sincera e vivificante em Cristo. A confissão que brota dos lábios, uma expressão pública de fé, fruto da transformação interior. E a promessa universal da salvação. Deus não faz acepção de pessoas, sua graça alcança todos os que o invocam. Este estudo nos conduzirá a compreender o que realmente significa confessar a Cristo, porque essa confissão não é apenas verbal, mas espiritual e existencial, e como ela transforma completamente a vida de quem crê. 1. A fé que nasce no coração, a raiz invisível da salvação verdadeira. Quando Paulo declara em Romanos capítulo 10, verso 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ele estabelece uma ordem espiritual inegociável. A confissão é fruto da fé, e a fé nasce no coração. A palavra grega usada para crer é pisteuo, que significa não apenas aceitar intelectualmente uma verdade, mas depositar total confiança, entregar-se por inteiro. É a mesma palavra que Jesus usa em João capítulo 3, verso 16. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo, como bom teólogo e judeu conhecedor da Torá, não fala de um crer superficial, mas de uma fé que nasce das entranhas da alma, do coração. Entendido aqui não como o órgão físico, mas como o centro da vontade, das emoções e das decisões morais. No Antigo Testamento, o coração é o lugar onde o homem se encontra com Deus, onde o Espírito opera a regeneração. Por isso, a fé salvadora não é produto da razão humana, mas o resultado da graça que alcança o coração endurecido e o faz pulsar novamente para Deus. Essa fé interior é o oposto da justiça legalista que Paulo combate. Israel tinha zelo, mas não entendimento. Tentavam alcançar justiça por meio da obediência à lei, esquecendo-se de que a lei apontava para Cristo. Por isso, Paulo cita Isaías, capítulo 28, verso 16. Todo aquele que nele crer não será confundido. A fé é o alicerce sobre o qual repousa toda a experiência cristã, pois sem fé é impossível agradar a Deus, como ensina Hebreus, capítulo 11, verso 6. A fé que salva tem três dimensões inseparáveis. Intelectual, reconhece quem é Cristo e o que ele fez. Emocional, ama a Cristo e se entristece pelo pecado. Prática, entrega-se a Cristo com confiança e obediência. Essa fé se manifesta não apenas na crença de que Jesus ressuscitou, mas no reconhecimento de que essa ressurreição muda tudo. Ela confirma que o sacrifício foi aceito, que a morte foi vencida e que a nova vida está disponível. Crer na ressurreição é crer na vitória de Deus sobre tudo o que nos separa dele. A minha fé é apenas um conjunto de crenças,
Ou é uma entrega viva ao Senhor? Tenho confiado em Cristo como meu Salvador, ou apenas reconhecido intelectualmente a sua existência? O meu coração ainda se apoia em méritos próprios, ou já se rendeu completamente à graça? Quando o Evangelho encontra um coração sincero, o Espírito Santo realiza uma obra silenciosa, porém revolucionária. Ele substitui o medo pela confiança, o desespero pela esperança, a culpa pela justificação. É ali no íntimo que o milagre da regeneração acontece. A fé que nasce no coração é como uma semente plantada pelo próprio Deus, que germina mesmo em solo árido, produzindo frutos de arrependimento, amor e obediência. Talvez você se veja lutando entre a razão e a fé, entre o querer e o crer. Lembre-se, a fé não é ausência de dúvida, mas submissão a Deus, mesmo quando não há todas as respostas. É caminhar como Abraão, que creu contra a esperança, confiando não no que via, mas naquele que prometeu. Se este estudo tem abençoado a sua vida, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e compartilhe com alguém que precisa compreender o poder da fé verdadeira. Assim, juntos, espalharemos a mensagem do Evangelho que transforma corações. 2. A confissão que brota dos lábios, a expressão visível da fé invisível. Depois de afirmar que com o coração se crê para a justiça, Paulo completa: e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo 10, verso 10. Aqui o apóstolo estabelece o elo entre o interior e o exterior, entre o invisível da fé e o visível da confissão. A palavra grega para confessar é homologeo, que significa dizer o mesmo, concordar com, declarar abertamente. Confessar é alinhar os lábios com a verdade de Deus. É dizer publicamente o que o coração já reconheceu. Jesus é o Senhor. Essa confissão não é uma formalidade verbal, nem um ritual litúrgico. É uma declaração de lealdade. No contexto romano, onde o imperador era chamado de senhores, afirmar que Jesus é o Senhorius era um ato de coragem e fé. Era desafiar o sistema. Declarar que a verdadeira autoridade não está em César, mas em Cristo. Assim, Paulo não fala de uma confissão vazia, mas de um testemunho que pode custar tudo: posição, honra e até a própria vida. No Antigo Testamento, confessar o nome do Senhor era um ato de fé pública. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, o povo repetia diariamente: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse Shema era mais que uma oração. Era uma confissão de fé diante das nações. Da mesma forma, o cristão é chamado a professar sua fé não apenas com palavras, mas com atitudes, com coragem e coerência. Há 3 verdades que podemos extrair dessa confissão transformadora. Confessar é reconhecer publicamente o senhorio de Cristo. Não apenas crer em Jesus como Salvador, mas submeter-se a Ele como o Senhor da vida. Confessar é testemunhar diante do mundo. A fé que se cala diante da pressão do pecado e da cultura se torna estéril. Jesus mesmo advertiu: aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, verso 32. Confessar é perseverar na verdade. Quando as circunstâncias testam nossa fé, é a confissão que nos ancora. Em tempos de perseguição, os mártires não renegaram Cristo, porque sabiam que o que confessavam era eterno. Tenho confessado Jesus apenas com palavras, ou minha vida tem sido um testemunho vivo de quem Ele é. Tenho me envergonhado do Evangelho nas conversas do dia a dia, nas redes sociais ou diante de amigos e colegas. O que minha confissão revela sobre a autoridade de Cristo em meu coração? A confissão de fé não é uma obrigação fria, mas um transbordar natural de um coração cheio de Cristo. Quando a graça nos alcança, os lábios não conseguem permanecer fechados. Assim como Pedro e João disseram em Atos capítulo 4, verso 20, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A boca fala do que o coração está cheio. Se Cristo habita em nós, ele será anunciado através de nós. Mas confessar a Cristo vai além de palavras. É viver de modo coerente. É ser honesto quando todos trapaceiam. É ser fiel quando o mundo diz que não vale a pena. É manter o amor quando o ódio parece mais fácil. Cada atitude se torna um sermão silencioso que proclama: Jesus é o Senhor da minha vida. Se você sente medo de se expor, lembre-se: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é quem fortalece o coração do crente. Ele lhe dará coragem para confessar o nome de Cristo, mesmo quando isso custar o aplauso dos homens.
porque quem confessa a Cristo nunca será confundido. Essa é a promessa eterna. 3. A promessa universal da salvação. O Deus que alcança todos os que o invocam. Nos versos finais desta passagem, Paulo declara: pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos, capítulo 10, versos 11 a 13. Essas palavras ecoam como um hino de liberdade espiritual. O apóstolo, conhecedor profundo das Escrituras, cita Isaías, capítulo 28, verso 16, e Joel, capítulo 2, verso 32, para afirmar que a salvação nunca foi exclusividade de um povo, mas sempre uma promessa divina para todos os que crerem. No contexto de Israel, muitos acreditavam possuir um privilégio espiritual inabalável por serem o povo da aliança. Mas Paulo revela: a verdadeira aliança é firmada pela fé, e essa fé pode florescer em qualquer coração, em qualquer nação. A expressão "não há diferença entre judeu e grego" representa uma revolução espiritual e social. No mundo romano, as divisões eram profundas, entre raças, classes, gêneros e status. Mas diante da cruz, todos esses muros caem. Em Cristo, a graça nivela o terreno. Não há superioridade moral nem privilégio étnico. Todos são igualmente necessitados da misericórdia e todos são igualmente alcançados por ela. Paulo diz que Deus é rico para com todos os que o invocam. O termo grego plousios significa abundante, generoso, inesgotável. Esse é o caráter do nosso Deus. Ele não dá em medida limitada, não escolhe favoritos, não restringe a sua graça. Ele é rico em amor, rico em perdão, rico em misericórdia. E quando Paulo afirma que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ele nos mostra o centro do Evangelho. A salvação está a uma oração de distância. Invocar o nome do Senhor é reconhecer a própria incapacidade e clamar pela graça divina. Não é repetir uma fórmula, é um grito da alma, um clamor do coração quebrantado. 3 verdades resplandecem nesta promessa. Primeira, ela é universal, mas não automática. Está disponível a todos, mas é recebida apenas por quem crê de coração sincero. Segunda, ela é pessoal e transformadora. Cada encontro com Cristo muda uma vida, cura uma história, liberta um coração. Terceira, ela é segura e eterna. Quem confia em Cristo jamais será confundido, pois a promessa é tão firme quanto o caráter do próprio Deus. Tenho compreendido que a salvação é um presente de graça e não o resultado dos meus esforços? Tenho proclamado essa boa notícia às pessoas que me cercam? Ou tenho guardado em silêncio o tesouro da salvação? Há em mim o desejo sincero de invocar o nome do Senhor todos os dias, reconhecendo minha total dependência dele. Essa promessa é a esperança que sustenta a alma. O Evangelho de Cristo rompe barreiras, alcança o improvável, resgata o esquecido. Nenhuma vida está fora do alcance da graça divina. O ladrão na cruz, a mulher samaritana, o perseguidor Saulo, todos foram transformados pelo mesmo poder que hoje continua salvando. Você pode ter errado, pode ter se afastado, pode achar que Deus se esqueceu de você. Mas a promessa ainda vale. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há exceção. Não há passado que o impeça. A voz que criou os céus e a terra ainda ouve o clamor do arrependido. Invocar o nome do Senhor é abrir a porta do coração e permitir que ele entre, transforme e habite. Meu irmão, minha irmã, se esta mensagem falou ao seu coração, não adie a resposta. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o tempo da salvação. Confesse a Cristo como Senhor, invoque o seu nome e receba a vida eterna que ele oferece. E se esta palavra edificou o seu coração, inscreva-se, comente e compartilhe. Talvez por meio do seu gesto, outra vida seja alcançada pela mesma graça que um dia alcançou você. Agora, repita a oração comigo. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento de profunda reflexão, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Reconheço que sou pecador, que por mim mesmo não posso alcançar a justiça, mas creio na obra perfeita de Jesus Cristo. Creio que Ele morreu por meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e que hoje vive e reina para sempre. Senhor Jesus, eu Te confesso como meu Salvador e meu Senhor. Declaro com os meus lábios aquilo que o meu coração crê. Tu és o Filho de Deus, o único caminho, a verdade e a vida.
Eu renuncio todo orgulho, toda autoconfiança, toda tentativa de me justificar pelos meus próprios méritos. Hoje, Senhor, eu entrego a Ti o trono do meu coração. Reina sobre mim, guia meus passos e transforma a minha vida. Espírito Santo, vem habitar em mim. Lava-me, purifica-me, restaura-me. Que a minha fé não seja apenas palavras, mas uma vida inteira rendida ao Teu senhorio. Ensina-me a caminhar em obediência, a confessar Teu nome, sem medo, e a viver de modo digno da salvação que recebi. Senhor, eu Te agradeço porque Tua promessa é fiel. Tu disseste, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, verso 13. Hoje eu invoco Teu nome. Salva-me, perdoa-me, renova-me. E você, que neste momento está ouvindo esta oração e sentindo o toque do Espírito Santo, não resista. Que hoje seja o dia do novo nascimento. Que esta confissão se torne o início de uma nova história, de um novo coração, de uma nova vida contigo, Senhor Jesus. Em Teu nome precioso, que está acima de todo nome, Senhor Jesus Cristo, eu oro e me entrego. Amém. Meu irmão, minha irmã, se esta oração expressa o que o seu coração sente, então hoje é o seu dia de salvação. Aí mesmo onde você está, fale com Deus, não com fórmulas, mas com sinceridade. Diga, Senhor Jesus, eu Te recebo como meu Salvador e Senhor da minha vida. E se você fez essa oração com fé, saiba, o céu se alegra com a sua decisão. Compartilhe conosco nos comentários, para que possamos orar por você e caminhar juntos nessa nova jornada. E se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa conhecer o amor e a salvação que há em Cristo Jesus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, verso 13.